Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula da nossa segunda temporada de vídeos sobre teoria musical. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem está estudando harmonia, análise e composição. O assunto é modulação. E eu já quero começar dizendo uma coisa que pode te tranquilizar. A modulação parece um tema muito complicado no começo, mas a ideia central é bem simples, porque no fundo, modular é quando uma música muda de tonalidade, ou seja, ela sai de um centro tonal e passa a se organizar em outro. Começando pela ideia principal. Antes de falar dos tipos de modulação, eu quero fixar a definição mais importante da aula. Na música tonal, cada trecho costuma se organizar em torno de uma tônica, ou seja, em torno de um centro de repouso. Esse centro tonal dá a sensação de estabilidade. Ele funciona como um lugar de chegada, um ponto de referência para o ouvido. Se uma música está em Dó maior, por exemplo, o ouvido entende Dó como centro tonal. Os acordes, as melodias e as resoluções fazem sentido dentro dessa referência. Agora, imagine que, ao longo da música, esse centro deixe de ser Dó e seja, por exemplo, Sol. Nesse caso, a música não está só colorindo alguns acordes, ela está reorganizando a sensação tonal em torno de outro centro. Isso é modulação. Então, modulação é a mudança de um centro tonal para outro. Essa é a ideia que precisa ficar mais clara do que qualquer outro nome técnico. Agora vem uma pergunta muito importante. O que realmente muda quando acontece uma modulação? A resposta é: muda a forma como o nosso ouvido, interpreta tensões e resoluções. Por exemplo, no tom de Dó maior, o acorde de Sol funciona como dominante, como a gente já viu na maioria dos outros vídeos. E o acorde de Dó funciona como tônica. Mas, se a música modula para Sol maior, o acorde de Sol maior deixa de ser dominante e passa a ser tônica. Aí, a dominante de Sol seria o acorde de Ré. Percebe como isso muda tudo? A mesma nota, o mesmo acorde ou a mesma região sonora pode ganhar outra função dependendo do centro tonal. Então, modular não é só inserir o acorde diferente no meio da progressão, é fazer com que a música passe a respirar em outra tonalidade. Isso pode acontecer de maneira muito suave, muito clara, muito dramática ou até muito surpreendente, dependendo do contexto da música. Como no vídeo anterior a gente falou sobre dominante e secundária, que vale fazer uma ponte importante. Muita gente confunde tonicização com modulação. Isso é normal, porque os dois fenômenos têm algo em comum. Ambos dão destaque momentâneo a outro acorde, mas não são a mesma coisa. Na dominante secundária, um acorde recebe tratamento de tônica local por algum instante, mas a música ainda continua dentro do tom principal. Por exemplo, Dó maior, eu posso colocar um Lá maior 7 para chamar Ré menor. Aqui, Ré menor é preparado com mais força, mas não quer dizer necessariamente que a música modulou para Ré menor. Pode ser só uma tonicização breve. Já na modulação, a música realmente estabelece um novo centro tonal, ou seja, não basta um acorde momentâneo, é preciso que uma nova tonalidade se firme de algum modo. Então, de uma forma bem simples, a tonicização é um destaque passageiro e a modulação é a real mudança do centro tonal. Agora vamos para uma questão mais prática, como a gente consegue perceber se a música realmente mudou. Não existe uma única regra mecânica que resolva tudo, mas existem alguns sinais muito fortes. O primeiro sinal é o aparecimento de acidentes ou de acordes que começam a apontar para uma nova tonalidade. O segundo sinal é a presença de uma cadência ou de uma resolução convincente do novo tom. O terceiro sinal é a permanência dessa região tonal por algum tempo. Ou seja, se a música usa acordes sensíveis, dominantes e resoluções que começam a girar em torno de um novo centro, e isso se mantém, então a gente tem uma boa evidência de modulação. O ponto principal é esse. Para haver modulação, o novo tom precisa ser sentido como novo centro, não apenas como acorde passageiro. Vamos imaginar a música começando em Dó maior. A progressão simples poderia ser Dó, Fá, Sol, Dó. Show de bola. Tudo aqui reforça Dó como centro. Agora imagine que em seguida apareça um Dó menor, um Ré 7, Sol. Nesse ponto, o acorde de Ré 7 prepara Sol com mais clareza. Se a música continuar se desenvolvendo com acordes em torno de Sol, por exemplo, Sol, Dó, Ré e Sol, então o ouvido começa a perceber que o centro tonal mudou, porque agora Sol está sendo tratado como tônica. Nesse caso, o que começou talvez como uma preparação pode acabar se confirmando como uma modulação para Sol maior. Percebe que a diferença está no desdobramento? Um acorde isolado pode sugerir, mas a confirmação mesmo vem quando a nova tonalidade realmente se estabelece. Modular para esses tons costuma soar de uma maneira mais natural, mais suave, porque a distância sonora não é tão grande. É como se a música estivesse se deslocando para uma região que já conversa com o tom inicial. Agora vale perguntar, por que a música modula? Porque a modulação é uma ferramenta muito poderosa de expressão. Ela pode renovar o interesse do ouvinte, pode aumentar a atenção, pode dar sensação de expansão, pode marcar contraste entre sessões, pode até fazer a música crescer emocionalmente,
pode suavizar uma transição ou até surpreender de propósito. Na prática, a modulação é um recurso estrutural e expressivo ao mesmo tempo. Ela não serve só para mostrar conhecimento de teoria, ela altera a percepção da música e por isso tantas canções, obras eruditas, trilhas sonoras, arranjos, cantos corais, músicas corais, usam modulações em momentos mais importantes. Um dos caminhos mais comuns de modulação é para tonalidades próximas, também chamadas de tonalidades vizinhas ou tons vizinhos. Essas tonalidades são próximas nos ciclos de quintas ou de quartas e compartilham muitas notas em comum. Por exemplo, partindo de Dó maior, temos as tonalidades próximas de Sol no ciclo de quinta e de Fá maior no ciclo de quarta. Sol maior tem um sustenido e Fá maior tem um bemol. E também as relativas como Lá menor, Mi menor ou Ré menor. Para modular para esses tons, costuma soar de uma maneira um pouquinho mais natural, um pouquinho mais suave, porque a distância sonora não é tão grande. E é como se a música estivesse se deslocando para uma região que já está ali conversando com o tom inicial. Por isso, esse tipo de modulação é muito comum em repertórios mais tradicionais. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre uma modulação importante, a modulação por acorde pivô. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. O acorde pivô é um acorde que pertence tanto ao tom de origem quanto ao tom de chegada. Ou seja, ele funciona como uma ponte entre as duas tonalidades. Vamos pegar um exemplo. Suponha que a gente está em Dó maior e queremos modular para Sol maior. O campo harmônico de Dó é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto. O campo harmônico de Sol maior, é Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor, Fá sustenido diminuto. Agora observe que alguns acordes aparecem nos dois campos, como Sol, Lá menor, Dó e Mi menor. Esses acordes podem servir como ponte, então a música pode estar em Dó maior, usar um desses acordes comuns e a partir dele começar a se organizar rumo a Sol maior. Esse acorde compartilhado é o pivô. Ele ajuda a modulação a acontecer de uma maneira mais suave e orgânica. Vamos imaginar essa sequência aqui. Dó maior, Lá menor, Ré maior, Sol. No começo, o acorde de Lá menor pode ser ouvido tranquilamente dentro do Dó, que eu faço Dó, Lá menor. Mas depois aparece esse Ré 7, que já traz o Fá sustenido e aponta fortemente para Sol. Se a progressão continua em torno de Sol, então confirma a modulação. Nesse caso, o Lá menor pode funcionar como acorde pivô, porque ele existe tanto em Dó quanto em Sol maior. Esse tipo de modulação costuma ser bem elegante, porque a música não parece saltar de um tom para outro de uma forma brusca. Ela vai se deslocando. Agora, nem toda modulação é suave. Às vezes a música muda de tom usando notas alteradas e caminhos menos diatônicos. Aí entramos no campo de modulação cromática. Nesse caso, as alterações cromáticas ajudam a puxar a música para outra tonalidade. Isso pode acontecer por meio de dominantes secundárias, encadeamentos com acidentes ou movimentos de semitom que vão afastando a música do centro original. A sonoridade costuma ser mais tensa, mais colorida e às vezes mais dramática. Esse tipo de modulação aparece bastante quando o compositor quer gerar um impacto maior ou dar à música uma sensação mais intensa de transformação. Existe também a chamada modulação abrupta ou modulação direta. Aqui a música simplesmente sai de uma tonalidade e entra na outra, sem ponte muito elaborada. É aquele tipo de mudança que pode soar repentino, marcante e às vezes até teatral. Isso aparece bastante em músicas que, perto do final, sobem um tom ou meio tom para intensificar essa emoção. Muita gente já ouviu esse efeito em canções pop, canções gospel, em canções românticas, em finais de performances mais expansivas, e nesse caso, a modulação não precisa necessariamente preparar muito. Ela pode acontecer de maneira mais direta, e justamente por isso o efeito de modulação costuma ser tão perceptível. Outro tipo de modulação bem comum é a modulação entre relativas, como por exemplo de Dó maior para Lá menor, ou de Lá menor para Dó maior. Como essas tonalidades compartilham a mesma estrutura de clave, a mudança pode ser muito mais sutil. O que muda não é tanto o conjunto de notas, mas o centro tonal. Então, às vezes, a música continua com quase o mesmo material sonoro, mas a sensação de repouso passa a ser outra. Esse tipo de modulação é muito interessante porque mostra que a tonalidade não é só quais notas estão sendo usadas, mas qual nota está funcionando como centro. Agora, vale conectar esse tema com algo que você já estudou antes, armaduras de clave. Quando a música modula de forma estável e vai permanecer bastante tempo em outro tom, às vezes a escrita musical pode até mudar a armadura, mas nem sempre isso acontece imediatamente. Em muitos casos, principalmente em trechos curtos, a modulação aparece apenas por meio de acidentes ao longo da partitura, sem troca oficial de armadura naquele momento. Então a armadura ajuda a entender a tonalidade principal, mas o movimento harmônico real da música pode indicar modulações temporárias ou permanentes, mesmo antes de qualquer mudança gráfica mais evidente. Vamos fazer uma comparação bem direta em Dó maior. Imagine a progressão: Dó, Lá 7,
Ré menor, Sol, Dó. Aqui, o Lá7 prepara para Ré menor, mas logo depois a música já volta para Sol e Dó. Então o centro tonal principal continua sendo Dó maior. Temos uma tonicização de Ré menor, mas não necessariamente uma modulação. Agora imagine, Dó, Lá7, Ré menor, Sol menor, Lá menor, 7, Ré. Nesse caso, se o trecho continuar se organizando em torno de Ré menor, usando suas funções características, então a sensação muda. Ré menor pode começar a se estabelecer como um novo centro. Aí já começamos a falar em modulação, com muito mais propriedade. Percebe como o contexto faz toda a diferença? Esse ponto é menos técnico, mas muito importante musicalmente. A modulação mexe com a escuta, porque muda o chão da música. É como se a paisagem mudasse. Às vezes isso gera elevação e brilho, às vezes gera profundidade ou melancolia, às vezes traz contraste entre estrofe e refrão. Então estudar modulação também é estudar como a harmonia produz narrativa e emoção. Não é só uma mudança de nome de tom, uma realmente mudança perspectiva e sonora. Vamos lá, resumindo tudo. Modulação é uma mudança de um centro tonal para outro. Ela não é a mesma coisa que tonicização. Para haver modulação, o novo tom precisa se estabelecer de forma perceptível. E essa mudança pode acontecer de maneira suave, por conta de acorde pivô, de maneira cromática ou de forma abrupta. A modulação é um recurso expressivo muito importante porque altera a direção, a cor e a energia da música. Essas 5 ideias já organizam bastante o assunto. Então, se essa aula te ajudou, já deixa o seu like, compartilha com alguém que também está estudando teoria musical e me conta aqui nos comentários o que você mais gostou. Muito obrigado por assistir e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!